Eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra da parte do Pai que eu senti queimar no meu coração. Essa semana eu busquei a Deus e o Senhor compartilhou uma palavra. Mas hoje, enquanto eu estava orando, o Senhor Deus mudou a direção daquilo que eu iria pregar. Eu creio que existe uma palavra específica para você nessa noite. Eu quero que você abra o teu coração. Eu sei que você já está abrindo, mas abra um pouquinho mais. Amém? Aleluias. Amados, você precisa entesourar as coisas do Pai. Entesourar. Você precisa dar o devido valor às coisas do Pai. Tudo aquilo que você despreza, amados, perde o valor. Tudo aquilo que você não valoriza, amados, verdadeiramente enfraquece em você. Pode perceber. Tudo aquilo que você se apega, aquilo começa a ter valor para você. Então, amados, quando a gente se apega ao Senhor Jesus, nós vamos descobrindo Jesus e conhecendo Jesus. Conhecendo. Eu vou dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Senhor Deus. Mas a vida eterna é conhecer a Deus. Ou seja, nós não conhecemos nada do Senhor. Assim, é muito pouco que nós entendemos e conhecemos da parte do Pai. Por isso Ele nos deu uma eternidade toda, amados. Aleluias! Mas eu nem vejo a hora de entrar na eternidade e conhecer aquele que me amou, amados, de uma maneira espetacular. Mas você pode ter uma vida abundante aqui, amados. Jesus prometeu para nós. Amém? O problema é que a gente acha que essa vida abundante ela vem de fora. Ela não vem de fora, ela vem de dentro de nós. Então a gente pensa assim, agora eu encontrei a igreja certa, encontrei o pastor certo, encontrei a denominação certa. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Amados, só tem um que pode suprir, só tem um que pode completar, encher, amados. Encher. Se ele não for suficiente, amados, nada mais poderá te satisfazer. Mas por isso que eu gosto de simplicidade, amados. Por isso que eu gosto da nossa igrejinha, porque ela é simples, amém? A igreja de Ponta Grossa é um pouquinho maior, mas ela é simples também, a mesma coisa. Por quê, amados? Porque o nosso entretenimento é Jesus, é só Ele que nós temos. Se eu tirar o foco de Jesus, amados, eu estou perdido. Porque verdadeiramente Ele é tudo que eu tenho, tudo que nós temos, amém? Amém. Mas quando eu buscava o Senhor, e estava um tempo tão gostoso na presença do Pai, tão precioso, tão valioso, quando o Senhor começa a repartir do seu coração conosco, e isso sempre acontece, amados. Eu estava buscando a face do Pai, e eu ia imaginando, amados, que quantidade nós temos que ter de Deus, para a gente ser alguma coisa nessa terra. O quanto de Deus eu preciso ter, amados, para eu ser relevante nessa terra. Eu sei que você pensa isso também. Às vezes chega na nossa mão algum livro. Ontem mesmo, tinha uns irmãos, a gente estava conversando com os irmãos, e um deles estava com um livro chamado Os Heróis da Fé. E ali naquele livro eu contava a história de vários homens e mulheres de Deus que marcaram a sua geração. Então a gente pensa assim, o quanto de Deus eu preciso ter, de Deus eu preciso carregar para eu impactar a minha geração, para eu impactar o lugar aonde eu estou. Mas e quando você começa a pensar assim, vem uma certa decepção dentro do nosso ser. Porque a gente vê o quanto que a gente é pequeno, não é verdade? Você olha para vocês e fala assim, meu Deus, é só Jesus para me amar. Você pensa assim, que expressão eu posso ter? Mas a gente que é pastor, que está aqui na frente, pensa assim muitas vezes, amados. Imagina uma pessoa que não pode pegar um microfone. Então, amados, vem um grande engano no nosso coração, achando, amados, que só aquelas pessoas que estão aparecendo que têm relevância. E não é verdade. O reino de Deus está sendo estabelecido, amados, em pessoas, o tempo todo, em todo lugar. O maior legado de Jesus são pessoas. Amém? Um dia Jesus vai vir, não vai levar essa igreja, nem a denominação, nem a placa. Ele vai levar a mim e a você para estar com Ele. Aleluias! Amém. Aleluias! E eu estava orando e buscando o Senhor e pensando, quanto de Deus eu preciso carregar. Aí o Senhor falou no meu coração, mas algo muito simples. Ele falou, filho, eu multiplico o pouco que você me oferece. Eu multiplico o pouco que você carrega. Aleluias!
Mas aí eu comecei a vibrar dentro do meu ser, porque eu falei, meu Deus, Pai, então tem solução para mim. Porque muitas vezes a gente se sente vazios. Ou só acontece comigo isso? É verdade ou não é? A gente se sente pequeno, amados. Você se sente assim insignificante. E você pensa assim, não, eu acho que Deus ama mais a Heidi Baker do que eu. Não é verdade. Não é. É lógico que Deus deve ter um carinho especial, né, amados? Porque quando ela vem, Jesus vem e manifesta de uma maneira sobrenatural. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu melhor. Amém? Deus não tem preferidos, amados. Deus não tem. Assim como eu sou pai e sou falho, eu não tenho preferidos entre os meus 3 filhos, da mesma maneira Deus. Então quando eu estava pensando assim, quanto de Deus eu preciso carregar, Deus só falou uma coisa para mim, você precisa entender, filho. Você precisa entender isso, isso é uma chave, isso é um entendimento tremendo, amados. É um segredo de Deus que você precisa entender, que o pouco que você carrega, amados, o pouco que você carrega, Deus pode multiplicar. Aleluia! Está me entendendo? Por exemplo, eu quero que você... Vamos ler o texto então. João 6, uma passagem bem conhecida. E eu precisava de um texto para me respaldar naquilo que eu preciso falar com você nessa noite. Evangelho de João, capítulo 6. A passagem da multiplicação dos pães e peixes. Eu vou usar ela para a gente poder aprofundar nisso que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Aleluias. Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Aleluias. Mas eu amo a palavra de Deus. Jesus inclusive disse uma vez, eu até quero ler esse fragmento desse texto aqui. Não é o texto ainda que nós vamos ler, tá? Pode deixar aberto lá em João 6. Nós vamos ler a multiplicação dos pães e peixes. Mas eu quero ler um texto antes aqui, não precisa abrir. Jesus diz lá em João 5,39: vós examinais criteriosamente as Escrituras. Eu estou lendo na King James. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim, para terdes vida. Palavras de Jesus. Jesus está dizendo assim, muitas vezes vocês examinam as Escrituras, elas testificam de mim, mas eu preciso que vocês entendam uma coisa, vocês precisam aprender a vir a mim. Aleluias. A vir a mim. Vir a mim. Aleluias. João, capítulo 6. Eu quero ler esse texto com você, embora já seja muito conhecido. Diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar. Diga comigo, experimentar. Aleluias. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, diga comigo, fartos. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada.
que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Espírito Santo, nós entregamos essa palavra. Pedimos a Tua bênção, a Tua orientação, Senhor, Tua inspiração. Usa a minha vida como um instrumento afinado, Senhor. Usa-me, Senhor Deus, na minha fraqueza, Pai, mas que eu não Te atrapalhe e que o Senhor seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. E amém. Aleluias. Amados, essa palavra é uma palavra maravilhosa. Eu sei que ela tem uma interpretação literal. Você pode ver o milagre que Jesus fez, mas eu quero trazer algo para a tua existência hoje. Eu quero trazer uma aplicação para a tua vida prática em Deus, o teu relacionamento com o Pai, para que você possa se situar em quem você é em Deus. Amados, às vezes a gente pensa assim: puxa vida, quando que eu vou poder ser ou fazer algo para Deus verdadeiramente relevante? Amados, agora, nesse momento. Deus, Ele conta conosco, amados, porque tudo que nós precisamos, Ele já nos deu. Mas, pastor, é muito pouco. Aí é que entra Jesus. E essa passagem, amados, ela nos dá todas as condições de nós compreendermos isso. Jesus precisava alimentar uma multidão. Amados, eu amo Jesus porque Ele gostava de experimentar as pessoas. Então Ele chama Filipe e fala com Filipe: Filipe, olha toda essa gente aí. Como que a gente pode fazer para a gente dar de comer para eles? O Filipe, obviamente, amados, ele faz um cálculo humano. Ele usa o raciocínio humano, que é o que nós muitas vezes fazemos. Nós olhamos para as coisas de Deus pelo âmbito dos homens, pelo âmbito da terra. Mas as coisas de Deus não podem ser olhadas de baixo para cima, mas de cima para baixo. Quando Deus, Ele rasgou o véu, amados. Pode vir lá depois no Evangelho. A Bíblia diz que o véu lá do templo, ele foi rasgado de cima para baixo. E não de baixo para cima. Partiu de Deus. Amém? Então, amados, nós precisamos compreender algo aqui. Filipe recebeu essa pergunta de Jesus: como que a gente vai fazer para alimentar toda essa galera? Filipe fez um cálculo assim: olha, ele dá uma conta aqui que seriam, acho que 200 denários, é isso? Não lhes bastariam 200 denários de pão. Mas a Bíblia diz que Jesus estava experimentando. Amados, Jesus nos experimenta. Jesus nos experimenta para ver aonde está o nosso raciocínio, aonde está o nosso coração. Jesus, Ele vem e nos experimenta, amados. Ele coloca coisas internamente para saber como que nós estamos pensando, se nós estamos pensando com a cabeça do céu ou com a cabeça da terra. Então, amados, aí de repente aparece alguém, que seria aqui no caso André, irmão de Simão Pedro. E André, ele tem uma solução. Ele diz assim: mestre, achamos um menino aqui, que ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas ele próprio, amados, diz para Jesus: mas o que é isso? O que vai ser isso para tanta gente? Mas ele mesmo oferece e ele mesmo compreende, amados, que é impossível fazer qualquer coisa. Mas, amados, olhando para Jesus, eu entendo uma coisa: a grande questão da vida cristã não se trata de você carregar muito, mas de você repartir o pouco que você tem. Amados, isso aqui é uma chave poderosa para você viver uma vida crescente em Deus. Não importa o muito que você carrega, mas importa, amados, o pouco que você reparte. Aleluias! Eu preciso falar isso de novo. Você tem que guardar isso no teu coração. Não se trata do muito que você carrega, mas do pouco que você aprende a repartir. Mas quando eu não entendi isso, amados, aí eu vibrei por dentro. Porque, amados, pouco é o que nós temos, muitas vezes. Porque na verdade, amados, o que Jesus vai fazer é exatamente isso. Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar todo o pouco que você tem. Mas você diz para Ele: Senhor, é teu, está nas tuas mãos, eis-me aqui, Senhor.
pode me usar. Usa o meu recurso, usa a minha vida, usa o meu pouco, usa os 5 pães, os 2 peixes. Amados, essa é uma chave poderosa de você entender, amados, que você não precisa chegar em um lugar lá distante. É o que muitas vezes as pessoas pensam. Quando eu tiver, quando eu for, quando eu alcançar. Não. O chamado é para hoje, amados. Aleluias. O chamado é para hoje. Quando você entrar no teu quarto e você fechar a porta do teu quarto, amados, ali começa a tua jornada em Deus. E ela não para mais. Não para mais. Então, amados, o que Jesus faz? E aqui, amados, eu tenho uma segunda chave. Eu não gosto de usar esse termo chave e segredo, porque Deus não escondeu. Está dentro de nós. O problema é que nós não sabemos como ativar essas coisas, amados, porque o nosso raciocínio nos atrapalha. A gente pensa com a cabeça da terra. Então, amados, no texto da Bíblia aqui diz assim, disse Jesus, no verso 10 de João 6, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Aleluias. Vamos dizer assim, outro segredo, outra chave, que fique isso mesmo. Eu não lembro, não tem outra coisa para te falar nessa noite, tá bem? Que seja uma chave, seja um segredo, é algo que você vai destravar, é algo que você vai usar para abrir, amém? É o seguinte, amados, você precisa entregar para Jesus. Entenda, amados, aqui que quando o menino trouxe os pães e os peixes, eles não entregaram para as pessoas. Entenda isso aqui. Quando o André pegou aqueles pães e aqueles peixes, ele não entregou para as pessoas, ele entregou primeiro para Jesus. Ou seja, amados, passa por Jesus e aí se multiplica. Aleluias! Passa por Jesus e aí está o grande segredo da vida, amados. Da vida em Deus, para todas as áreas da tua vida. Nós temos uma demanda crescente, amado, dentro de nós, fora de nós. Demanda das coisas, demanda de circunstâncias, demanda interna, demanda, amados, de emocional, coisas, amados. Então o que a gente faz? A gente começa a suprir essas demandas. Chega uma hora que você não aguenta mais. Sabe por quê? Porque a gente não é de ferro, amados. A gente não é de ferro. Você vai ter um sorriso no teu rosto por um tempo, mas vai chegar um momento que você vai estar tão cansado, tão cansado. E aí o Senhor está nos dando aqui, amados, um segredo do seu coração. Você precisa compreender. Eu pego o pouco que você tem, mas você precisa me entregar. E quando passa por Jesus, amados, aí se multiplica. Mas ninguém estava entendendo mais. Da onde está vindo todo esse pão? Da onde está vindo todo esse peixe? Da onde está vindo isso? Passou pelas mãos de Jesus. Amados, isso é tremendo. Mas eu entendi isso para a minha vida em todas as áreas. Mas a nossa vida financeira, mas ela tem que passar por Jesus. Entenda isso, porque você tem uma demanda. Pode perceber, você vai lá, você recebe o teu salário, você recebe teu ordenado, seja lá o nome que for, você recebe, e aquilo é pouco, mas sempre é pouco, é verdade ou não é? É verdade ou não é? A gente não está murmurando, não, Senhor, é pouco. Não, amados, a gente compreende pela nossa mente que é sempre pouco. Mas entenda aqui uma coisa, amados, é pouco porque não passa por Jesus muitas vezes, não é assim? Mas quando você passa por Jesus, amados, o que Jesus faz? Multiplica, amados. Você pega o pouco que você tem e fala, Senhor, é pouco, eu sei. O que será isso para tanta demanda? Amados, você recebe muitas vezes, você olha a demanda, e normalmente tudo aquilo que você recebe vai parar na mão de quem? De pessoas. É assim ou não é? É assim que gira as coisas. Você recebe aqui e já está dando ali, entendeu? É o giro de capital, né? Você recebe aqui e já está dando ali. Então, eu entendi algo, amados. Você não pode dar direto para as pessoas. Você passa primeiro por Jesus e fala, Jesus, multiplica aí. Aleluias! E verdadeiramente, amados, eu sou uma testemunha. Jesus multiplica. Eu não sei como que acontece, eu não sei. Da mesma maneira que eu acho que estava todo mundo sentadinho na relva, a galera pensando assim, de onde está vindo todo esse pão? Eu não vi ninguém carregando tanto pão e tanto peixe. Mas estava vindo, amados, do sobrenatural.
porque houve alguém que repartiu. Amados, isso é tremendo no reino de Deus. A Bíblia diz assim que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Sabe por quê, amados? Porque quando você dá, você tem a experiência de ver Deus multiplicar. Quando você só recebe, você tem por aquele momento, aleluias, nossa, eu recebi do Senhor, recebi do Senhor. É bom demais ter essa experiência. Eu recebi do Senhor, eu recebi. Mas quando você experimenta, amados, dar e experimentar a multiplicação, amados, destrava na tua vida um segredo maravilhoso. Que Deus, Ele dá pão porque tem fome, mas Ele dá semente porque semeia. Aleluias! Aleluias! É bom você ter um pão. É maravilhoso você ter um pão. Ah, que delícia, quando você comeu o pão, acabou o pão. Mas quando você tem uma semente, você planta e nasce muito. E pode fazer muito pão. Muito pão. E você colhe aquela semente, você planta de novo e você tem mais pão. E nunca mais acaba o pão. Porque com Deus é assim. Tudo que passa por Deus, amados, é multiplicado. É potencializado. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. Você não precisa ser John Wesley. Você não precisa de Charles Finney. Você não precisa ser Benny Hinn. Pode ser você mesmo, comedor de arroz e feijão. Igual eu, pode ser Maurício mesmo, entendeu? Porque quando passa por Jesus, é multiplicado, é potencializado. Jesus, Ele dá graça, amados. Então às vezes a gente pensa assim, o que vai ser isso? Como que eu posso compartilhar uma palavra com alguém, ou dizer alguma coisa, ou talvez contar o meu testemunho? Isso é muito pequeno, isso é muito pouco. Não. Sabe, amados, deixa eu abrir um parênteses aqui, bem pequenininho. Eu estava conversando com um casal de amigos esses dias, e nós estávamos falando de, antigamente, quando os testemunhos eram muito impactantes. A gente ouvia testemunhos assim, tremendos, de pessoas que foram transformadas por Deus. Então, e pessoas inclusive famosas, escreveram livros, aí você tem o testemunho do fulano, o testemunho do Beltrano, uns até já desviaram, mas você tem os testemunhos do que Deus fez. E a gente pensa assim, poxa vida, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fui assim um viciado em drogas, eu nunca fiz nada assim, sabe, muito agressivo. Então será que o meu testemunho não tem valor? Será que o meu testemunho não tem impacto? Amados, isso é um grande engano. Eu sou de um tempo, mas eu sou convertido há mais de 20 anos. Eu sou de um tempo onde a gente trazia para a igreja pessoas que tinham assim, o testemunho mais impactante, que é para sacudir a galera. Mas eu entendo hoje, amados, que isso não tem nada a ver. O testemunho, amados, ele pode ser verdadeiramente o testemunho assim. Vou dizer uma coisa para você. Eu conheci Jesus, eu fui para o meu quarto, eu fechei a porta do meu quarto e Jesus falou comigo, Ele transformou a minha vida. Transformou a minha vida, e Ele falou isso comigo, e eu quero compartilhar com você. Amados, a pessoa pode receber aquilo e ser transformada também. Ser transformada também com o quê? Não só pelo impacto que Jesus fez, mas pelo impacto que Jesus ainda está fazendo. Amém? Aleluias! Eu preciso repetir isso, isso é muito bom. Não é o impacto do que Jesus fez um dia, mas é esses pequenos impactos que Jesus está fazendo todos os dias. Todos os dias. Às vezes passa muito tempo, irmãos. Queima Jesus. Às vezes passa um tempo. Uns já se cansaram da jornada. Outros já desistiram. Às vezes outros já abandonaram a caminhada. Mas, amados, quando você olha para alguém que ainda está, e ainda tem uma chama no coração dela, e ela diz ainda, cara, Jesus, é só Jesus. Já faz 20 anos que não tem nada igual, nada se compara a Jesus. Mas aquilo te dá um ânimo, você fala, cara, esse cara entendeu algo. Porque num tempo onde as pessoas estão desistindo, pessoas estão se matando, pessoas estão largando, tem alguém que está dizendo que Jesus ainda é o principal. Amados, aquilo traz um benefício para a tua vida cristã. Amém? É verdade ou não é? Amados, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que possa ser como um farol, onde as pessoas olham e falam assim, aleluia, tem alguém que crê, tem alguém que acredita, tem alguém que persiste. Amém, amados? Aleluias! E não alguém, amados, que quando vai para o mundo, quando está na igreja, é só glória. Aí vai para o mundo, aí a pessoa do mundo fala, tá ruim a coisa, né? Aí o cara fala, nossa, tá ruim demais.
Não, amados, não está ruim não. Estava ruim antes. Antes do Senhor estava ruim. Amados, a gente tem que começar a proclamar Jesus de pouquinho. Alguém fala assim, nossa, está ruim o governo, não sei quem, não sei quem. Fala assim, não, cara, está excelente. Tem um Deus acima de nós, que está tudo no controle dele, que nós precisamos entregar para ele, entregar para ele. Esse é um segredo, amados. Entrega para Jesus, passa por Jesus e ele multiplica. Aleluias. Lembra do hino antigo? Tudo entregarei, tudo entregarei. Mas é lindo, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mas eu tenho aprendido algo maravilhoso. Agora vou te dar mais um segredo aqui. Hoje é noite dos segredos, vamos revelar tudo aqui, amém? Mas isso pode espalhar, tá bom? Eu aprendi algo em Deus, amados, que é assim, é exatamente como aconteceu com Abraão. Ele pediu Isaac, mas ele já tinha algo para prover. Amém? Entenda como que Deus é. Deus, ele não quer que você o entregue porque Deus é mesquinho, porque Deus é carente, porque Deus é pobre. Amados, Deus é rico, tá? Não vão cortar a luz do céu, nem a água, tá? Deus é Deus, amados. Aleluias. Então assim, a gente pensa assim, não, Deus ele quer de mim porque Deus é mesquinho, Deus é insaciável. Não, amados. Deus ele tem muito mais para dar, amados, do que a gente pode imaginar. Eu aprendi um segredo com Deus, é assim, amados. Tudo aquilo que você entrega para Deus, Deus depois te devolve de uma maneira tremenda. Você entrega lá os 5 pães e os 2 peixinhos, e Deus devolve depois o que, amados? Muitos e muitos cestos cheios de pães. Aleluias! Olha só, imagina que você é um menino lá. Você pode pensar assim, puxa vida, acho que eu me dei mal, hein? Dei esses meu pão aí, quero ver para eu voltar embora depois. Ele não imaginava, amados, no final, ele podia pegar um cesto, ele podia chegar assim, ó galera, já que eu fui o cara que contribuiu mais, posso levar um desses cestos? Claro, pode levar. Ele teria muito mais do que ele tinha no início. Então, o que eu aprendo com Deus, amados? Quando você entrega, Deus multiplica e volta para você. Amados, tem um texto tremendo da palavra de Deus em Eclesiastes. Eu quero que você pegue esse texto hoje e guarde no teu coração de presente. Senhor, eu tomo esse texto e eu entesouro ele. Vamos ler ele? Eclesiastes, abra comigo lá, por favor. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, verso 1. Lindo, Jesus, lindo, lindo, lindo. Amém? Eclesiastes 11, 1. Todos já acharam? Eu imagino que todo mundo está com Bíblia no celular, daí é rapidinho, amém? Vamos ler então? Amados, olha só o que diz o texto. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Agora olha o verso 2. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Aleluia. Vamos ler mais uma vez? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Aleluias, aleluia. Amados, olhem para mim aqui, por favor. Eu não vou me demorar. Olha o segredo de Deus para as nossas vidas. Você lança o teu pão, amados, sobre as águas, ou seja, você entrega. E aqui diz que depois de muitos dias você vai ter de volta. Eu preciso que você preste atenção, mas eu não quero que você perca nada nessa noite. Entesoura no teu coração. Lança o teu pão sobre as águas. Tudo aquilo que você entrega vai voltar para você. Estão me entendendo? Aleluias. Tudo aquilo que você entrega, amados, assim, é um segredo de Deus. O Senhor não está pedindo as coisas tuas porque Deus não tem, ou porque Deus é mesquinho, não, amados. Ele quer que passe pelas mãos dele, amados, para ser abençoado. Aleluia. Olha só, amados, vocês lembram de Joquebede, a mãe de Moisés? Amém? Quantos lembram? Joquebede, amados, quando o faraó, amados, deu aquela ordem para matar todas as crianças do Egito, o que ela fez? Ela escondeu Moisés, entendeu? Ela reteve Moisés, mas o menino começou a crescer.
E chegou um tempo que não dava mais para esconder, não dava mais, não tinha como tampar a boca do menino. E ele era um bebê frágil, amados, qualquer coisa podia matar ele, um guarda ouvia, peraí, tem um bebê aqui, entra e mata. Então chegou um tempo que ela estava angustiada, meu Deus, e se meu filho chora? E se meu filho tem dor? Se meu filho tem cólica? Então o que ela fez? Ela falou, Senhor, sabe de uma coisa? Eu vou entregar ele para o Senhor. É um segredo, amados. Para, por favor, de pensar como a terra pensa. O mundo, amados, criança pensa assim, é meu, me dá, é meu, não é assim? O mundo pensa assim, quanto mais eu tenho, com Deus não é assim, amados. Deus quer que você seja, amados, alguém que reparte. Deus quer que você seja por onde passe a glória de Deus, o recurso de Deus. Eu entendo algo, amados, sabe por que Deus não dá mais, amados? Porque a gente tem pouca visão. Às vezes a gente pensa assim, por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me prospera? Por que Ele vai te prosperar? Por que Deus vai te abençoar? Vai ficar só em você? Você é uma represa. Eu sei que dói ouvir isso, amados, mas eu quero que você sonde o teu coração. A gente pensa assim, por que Deus não me usa? Por que Deus vai fazer isso? Se fica só em você, o recurso teu você não reparte. O talento que você tem, você enterra. Por que Deus vai dar mais? Quantos estão me entendendo nessa noite? Aleluias! O que Joquebede fez, amados? Um dia ela falou, você quer saber o que eu tenho de mais precioso, amados? E filho é filho, amados. É uma parte tua. Ela falou, eu vou entregar ao Senhor. E ela fez exatamente como diz o texto de Eclesiastes. Ela lançou Moisés às águas. Amados, olha que tremenda a palavra de Deus. Olha como Deus faz. Ela entregou Moisés e o Moisés voltou para ela, amados, de uma maneira excepcional. Porque a filha de Faraó pegou Moisés, mandou chamar ela, falou assim, amamenta ele, cuida dele para mim, quando ele for mais velho ele vai morar comigo. Moisés foi morar no palácio, se tornou príncipe lá no Egito, amados. O menino que estava praticamente, amados, fadado à morte. Entenda uma coisa, olha como que Deus faz. Joquebede entregou um menino, era um bebê, mas depois ela pôde reaver quem? Moisés. Ele tinha nome, entendeu, amados? Ele tinha destino. Ele ia ser o libertador do povo de Israel. Ele veio como um príncipe, amados. Ele não veio como nada. Olha como que Deus devolveu. Por favor, igreja, entenda isso. Mas chega a doer meu coração de entender como que Deus faz. Quando você entrega, mas volta para você sempre de uma maneira abençoada. Era um menininho, amados, era um nenê. Quem era aquele nenê? Sei lá. Mas ela entregou e voltou para ela, amados, o futuro libertador da nação de Israel, que libertou milhares e milhões de pessoas. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Então entenda algo nessa noite, amados. Entesoure essa palavra. Quando você entrega, amados, volta para você de uma maneira poderosa. Sabe, pare de pensar como o mundo pensa. O mundo ele pensa assim, não, eu preciso ter, eu preciso entesourar. Por isso que Jesus conta aquela parábola daquele homem que teve uma grande colheita e construiu um enorme celeiro. Ele diz assim, nossa, eu fiz uma colheita tão grande, o que eu vou fazer? Eu vou construir um celeiro maior. Só que daí a intenção do coração dele era errada, ele pensou como a terra. E havia uma demanda sobre a alma dele. Porque lá no final, a Bíblia diz assim, cara, o que você está fazendo com tudo que você tem? O que você vai fazer com tudo que você tem? Para quem vai ficar tudo isso? Ainda hoje, essa noite, vão te pedir a tua alma. Havia uma demanda, amados. Então, o que eu estou entendendo aqui, amados? Quando você entrega o teu recurso, amados. Quando você entrega o teu recurso, você não tem uma demanda sobre a tua alma. Eu tenho certeza absoluta, se ele tivesse, amados, ponderado, puxa vida, eu fiz uma grande colheita. Eu não vou me preocupar em ter para o resto da minha vida, em folgar. Não. Porque quem me sustenta é o Senhor. Quem me sustenta é o Senhor. Eu quero ser um colaborador daquilo que Deus quer fazer. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero guardar uma parte para mim, mas eu quero repartir uma grande quantidade. Eu tenho certeza, amados, que não haveria uma demanda sobre a alma dele.
Eu tenho certeza, amados. Eu tenho certeza. Porque é o que Jesus estava dizendo. Jesus disse assim, ó, se você quiser salvar a tua vida, você vai perdê-la. Você viu como que é o pensamento de Deus? Agora, se você perder a sua vida, você vai achá-la. Olha como são as coisas de Deus. Não é tremendo? Amados, é totalmente diferente do mundo. Quando você pensa assim, vou perder a minha vida, aleluia, você vai reavê-la depois. Mas quando você pensa assim, não, eu preciso para mim, eu preciso de segurança. Amados, a nossa segurança é o Senhor. Nossa segurança é o Senhor. Outro hino que eu amo, que segurança sou de Jesus. Os hinos antigos são os melhores, é verdade ou não é? Eram homens e mulheres que parece que, meu Deus. Mas olha essa expressão, que segurança. A minha conta está no azul. Não, que segurança, não, que segurança, sou de Jesus. Jesus, amados, é o segredo para tudo. Jesus é o segredo. Jesus, eu tenho pouco, pastor, não tem problema. Jesus é o segredo. Pastor, eu me sinto fraco, não tem problema. Jesus é o segredo, Ele nos fortalece. Aleluias! Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tudo passa por Jesus, amados. Por isso que eu amo Jesus. Por isso que eu amo Jesus. Por isso que eu posso ser algo e alguém em Jesus. Amém? Por isso que eu posso ter relevância, porque Jesus existe. Porque tudo está nele, e vem dele, e é para ele. Então quando tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu carrego, amados, eu entrego para Jesus, amados, isso volta de uma maneira potencializada. E as pessoas também são abençoadas. Aleluias! Quantos entendem isso? Amém. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Amém. Aleluias! Aleluias! Deixa eu dizer uma coisa para você, amados, nós vamos orar. Você precisa aprender a depender de Deus. Amados, nós poderíamos evitar muitos pedidos de oração desnecessários. Às vezes a gente prega algo aqui profundo, amados. E as pessoas às vezes vêm pedir oração, amados. E o pedido revela que elas não entenderam nada, que elas não receberam nada, que elas estão desconectadas do propósito. Você precisa entender o que você carrega, irmão e irmã. Você precisa entender o que você carrega, o que você está entesourando dentro de você. Você precisa entender que quando você entrega, quando você aprende a confiar em Deus, amados, a oração é isso. O que é oração? A oração, amados, é isso. É você aprender a depender. Para que existe a oração, amados? A oração, amados, ela me faz depender de Deus. Quando eu vou orar, amados, eu começo a depender. Eu entro no meu momento de oração e eu olho para mim e falo assim, Senhor, eu estou cansado. Eu estou tribulado. Eu não sei como resolver essa circunstância. Mas a maioria de nós não sabemos como resolver. Nós não temos uma cartinha que nos ensine. Nós estamos vivendo pela primeira vez a nossa vida. Então o que a gente faz, amados? A gente vai para Jesus. E Jesus é o segredo. E na presença dele, dependendo dele, amados, ele vai plantar dentro de você o que você precisa. O recurso está lá, amados, ele vai destravar. O segredo é Jesus, não é você, não sou eu. Não dependa de você, do teu intelecto, não dependa da demanda do teu intelecto, da demanda do mundo, da demanda das coisas, não dependa. Dependa de Deus. Sabe, amados, eu sei que a filosofia diz que a gente deve ter um autoconhecimento. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você pode passar o resto da tua vida tentando se conhecer. Amados, você não precisa de tanto tempo para você saber quem você é. Eu já sei quem eu sou, amados. Eu entendi algo, eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. Pastor, mas a mente humana é complexa, eu sei que é complexa. Por isso que eu dependo de Deus. Eu quero passar o resto da minha vida tentando conhecer a Deus. Não tentando conhecer a mim mesmo. Mas eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Aleluias! O legal da vida cristã é essa, amados. Eu já sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu tenho destino. Então eu preciso somente nesse momento conhecer aquele, amados, que tem o destino nas suas mãos. Aleluias! Vá para Deus.
Em nome de Jesus, vá para Deus. Aprenda a ir para Deus. E Deus vai potencializar tudo que você tem. Quantos recebem nessa noite? Aleluia. Eu recebo, amados. Essa palavra foi para mim também. Se não serviu para você, serviu para mim. Eu estou alimentado. Amém? Vamos orar nessa noite? Fica de pé comigo, por favor. Glória a Deus. Lindo Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos. Aleluias. Paizinho, mais uma vez nós nos achegamos na Tua presença. Senhor, isso que nós ouvimos hoje, Pai, é tremendo, Pai. Senhor, isso é maravilhoso, Senhor. Pai, nós podemos aprender com a Tua palavra tanta coisa, Senhor, acerca de nós mesmos. Senhor, um exército inteiro, diz a Tua palavra, teve medo de um gigante. Mas a Tua palavra diz que um menino precisou de apenas uma pedra, Senhor. De uma pedra, Senhor, quando um exército inteiro, Pai, não pôde fazer nada. Senhor, o nosso coração, Senhor Deus, é alimentado nessa noite, Senhor. A fé, Deus, brota no nosso interior, Senhor Deus. Nós podemos compreender, Senhor Jesus, o nosso lugar aqui na terra. E como nós podemos, ó Senhor Deus, andar contigo. Senhor Deus, não se trata do muito que eu carrego, mas o pouco que eu compartilho, o pouco que eu reparto. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, assim como, Paizinho, Davi tinha aquelas pedrinhas, e apenas uma delas, ó Pai, derrubou aquele gigante, Senhor. Da mesma maneira, Senhor Deus, tudo aquilo que nós carregamos, ó Senhor Jesus, será potencializado na Tua presença. Pai, nós queremos abençoar nessa noite, Senhor, os Teus filhos aqui reunidos. Senhor, nós queremos abençoar a Tua igreja, Senhor. Queremos abençoar todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Queremos abençoar, Senhor Deus, cada um daqueles que não puderam estar conosco nessa noite. E abençoar aqueles que estão aqui, Senhor. Pai, nós recebemos, Senhor. Nós recebemos um entendimento. Nós recebemos, ó Pai, do Senhor, ó Pai. A Bíblia diz graça, sobre graça, como onda, Senhor. Eu recebo uma graça agora, eu recebo uma graça depois. O Senhor renova sobre nós, ó Pai. O Senhor tem abundância. Da Tua plenitude nós temos recebido graça sobre graça. Então, Senhor Deus, que nessa noite, Pai, Tu sejas glorificado, Pai. Que nessa noite o Senhor seja exaltado. Que nessa noite, Pai, nós possamos, ó Pai, entesourar tudo aquilo que nós recebemos. Tudo está no Senhor. Pai, que seja destravado, Senhor Deus, esse recurso interno nosso. O Senhor disse, Senhor Deus, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Aleluias. Pai, nós recebemos nessa noite, Senhor. Nós recebemos essa promessa do Senhor. Em nome de Jesus, entesouramos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem. Pai, abençoamos a Tua igreja reunida nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. E para a glória de Jesus. Amém e amém. Mas vamos adorar o Senhor mais um pouco? Vamos? Aleluias. Vamos cantar ao Senhor. Hoje eu estou cabeceando, né? Como diz, cobrando escanteio e cabeceando na área. Aleluia, glória a Deus. Jesus é lindo. Abra o teu coração mais uma vez. Vamos adorar o Senhor. Ele é digno. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor compartilhou conosco. Espírito Santo, eu me alegro, Pai, porque o Senhor nos usa, Senhor, como um canal. Então, Senhor Deus, que nessa noite seja multiplicado, Senhor Jesus, a 30, 60, 100 por 1 de tudo aquilo que foi compartilhado nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus é que nós oramos, Pai. Aleluias. Aleluia. Louva minha alma
Senhor, entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia! Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor, entoa-lhe um puro louvor que nasce no meu coração. Aleluias! Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor, entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Oh, aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor, entoa-lhe um puro louvor que nasce no meu coração. É Ele que enche, é Ele quem enche a minha boca de adoração. Renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notório os seus caminhos desde a criação. Deus que ordena e manifesta seu eterno amor. É Ele quem enche a minha boca de adoração. Renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notório os seus caminhos desde a criação. Deus que ordena e manifesta seu eterno amor. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor, entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor, entoa-lhe o puro louvor que nasce no meu coração. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor, entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor, entoa-lhe